Bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andréia. Eu sou a professora Andréia e vamos à aula de hoje. Eu só queria gravar uma aula. Muito bem, vamos começar a nossa aula de hoje, a segunda sobre pontuação. Lembrem-se que aqui no canal a gente já tem uma aula sobre pontuação e entonação. A gente falou sobre a importância da entonação na leitura dos nossos textos e falamos também que quem nos ajuda a dar a entonação ou a saber que entonação nós devemos utilizar é a pontuação. Nós falamos aqui no primeiro vídeo sobre pontuação dos pontos, de interrogação, de exclamação e do ponto final. Agora, nós vamos falar sobre o uso da vírgula. A pontuação ela indica na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentimentos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto. É mesmo? A pontuação ela faz toda a diferença na hora que a gente vai fazer uma leitura. Inclusive, a vírgula ela é tão importante que ela muda o sentido completamente de uma frase, dependendo do local onde ela está localizada. Os sinais de pontuação apontam para a questão do ritmo da escrita e, consequentemente, da leitura. Então, uma vírgula muda tudo. Fala, não me diga! Isso é verdade. Vejamos aqui alguns exemplos, algumas situações. Nessa oração, você tem uma vírgula logo após o não. O advérbio de negação, não. Vejam que a pausa ela é feita logo depois do não. Então, nós leríamos mais ou menos assim. Não. Espere. Então, eu estou pedindo para você esperar. Se eu tiro a vírgula, veja que agora eu estou dizendo que não é para você esperar. Eu estou simplesmente dizendo, não espere. Não há pausa. Portanto, o sentido de um período para o outro foi completamente modificado. No primeiro período, você pede para a pessoa esperar. Você diz, não espere. Você está pedindo que a pessoa espere. No segundo período, você tirando a vírgula, você está dizendo que não é para ela esperar. Não espere. No primeiro período, nós temos aceito. Obrigado. Você está dizendo que aceita e está agradecendo a pessoa que está lhe oferecendo alguma coisa. Quando você tira a vírgula, o sentido muda completamente, porque aí você está afirmando que está aceitando, mas de forma obrigada. Você está sendo obrigado a aceitar. Esse obrigado aí não é de agradecimento. Isso só ele resolve. Veja que a vírgula separa essa expressão isso só, e aí é como se a pessoa estivesse afirmando que a coisa é bem simples, já que é só isso que ele vai resolver. Quando a gente tira a vírgula, a gente fica com a seguinte expressão: isso só ele resolve. Então você não pode fazer nada pela pessoa. Ela vai ter que esperar alguém para resolver essa questão para ela. Nesse próximo exemplo, vejam o que acontece. Esse juiz é corrupto. Então, são duas pessoas conversando e tem uma pessoa afirmando para o juiz que o outro é corrupto. Se você tira a vírgula, veja que juiz aí é vocativo e ele está separado entre vírgulas. Se você tira o vocativo da vírgula, se o vocativo deixa de existir na oração, você agora tem a seguinte afirmação: esse juiz é corrupto. Na frase de cima, no período de cima, tem duas pessoas conversando. Uma diz ao juiz que outra pessoa é corrupta. Na frase de baixo, sem as vírgulas, você simplesmente está dizendo que o próprio juiz é que é o corrupto. Não me diga. Vamos perder. Nada foi resolvido. Quando você desloca a vírgula para depois do nada, então agora todo o período mudou de sentido, porque você tem aí, vamos perder nada. Foi resolvido.
Então, em cima, nada tinha sido resolvido e a pessoa ia perder tudo, né? Vamos perder. Nada foi resolvido. Na frase de baixo, no período de baixo, tudo foi resolvido e a pessoa não ia perder nada. Vamos perder nada. Foi resolvido. Aí, sem vírgulas, você diz, não queremos saber. A pessoa não quer saber de nada. Na frase de baixo, quando você coloca a vírgula depois do advérbio não, do advérbio de negação não, você tem não. Queremos saber. Você está dizendo que quer saber, né? Vocês querem saber o que se passa. Em cima, sem vírgula, ninguém quer saber de nada. Embaixo, as pessoas querem saber sim. Então, a vírgula, ela tem esse poder de mudar o sentido daquilo que você quer dizer. Por isso que é tão importante nós aprendermos a colocar a vírgula ou as vírgulas nos lugares corretos. Tá bom. Só que para colocar a vírgula no lugar correto, a gente precisa aprender algumas regras. Porque a gente não pode colocar a vírgula aonde a gente quer. A vírgula ela não funciona como um bálsamo pulmonar, mas como um instrumento sintático e estilístico, que se emprega de acordo com alguns preceitos. Essa conceituação, esse conceito aí de Neto, é bem interessante porque muitas vezes as pessoas costumam dizer que a vírgula é uma pausa para respirar. Ela não funciona como um bálsamo pulmonar, não, tá? Ela não ela não foi criada porque você precisa respirar e tem que dar uma parada. Não, ela é um instrumento sintático e estilístico. E para você empregá-la, você precisa de regras. Você não pode simplesmente sair colocando vírgulas a seu bel prazer. Nesses slides eu venho apresentar algumas das principais regras para a utilização da vírgula que todo mundo precisa saber. A primeira regra, o emprego da vírgula no período simples. Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica e antipática. Qual é a regra que explica o emprego da vírgula nesses dois exemplos? Usa-se a vírgula para separar numa enumeração os termos com a mesma função sintática. Então, quando você faz uma enumeração, você separa os termos que estão sendo enumerados com a vírgula. Nesse caso, nós temos termos que estão sendo enumerados que têm a mesma função sintática. Todos eles são predicativos do sujeito, porque eles estão dentro de um predicado nominal. Fernanda Montenegro, atriz talentosa, recebeu homenagens da imprensa mundial. Vejam que há uma expressão entre as vírgulas que é atriz talentosa. Essa expressão, atriz talentosa, vem explicar quem é Fernanda Montenegro. A essa expressão nós damos o nome de aposto. Aposto é uma expressão que vem para explicar, para dar uma informação sobre o termo que o antecede. Então, usa-se a vírgula para separar o aposto. E o aposto desse período é atriz talentosa. Veja bem, em todos esses exemplos, quer seja na tirinha da Mafalda, quando ela chama o pai dela de papai, quer seja na primeira frase, onde a gente tem alguém chamando o senhor H, dando bom dia ao senhor H, ou alguém chamando Maria e pedindo a ela que vá chamar o seu pai, né? Então, a regra que vai justificar o uso da vírgula nesses três casos é a mesma. Usa-se a vírgula para separar o vocativo. E o que é o vocativo, gente? É uma expressão, é uma palavra ou expressão que a gente usa para chamar alguém. Na tirinha da Mafalda foi a palavra papai. Papai é o vocativo que Mafalda utilizou na cena em que ela estava gritando com o pai dela. No primeiro exemplo, nós temos senhor H, que foi a expressão utilizada para chamar essa pessoa aí com a qual
estavam mantendo um diálogo. E no segundo exemplo, acima da tirinha, nós temos Maria, que é a palavra que foi usada para chamar a atenção de alguém, que no caso, a menina, onde pediram a ela para ela ir chamar o pai. Então, a expressão que a gente usa para fazer chamamentos, a gente vai chamar de vocativo. E o vocativo ele é separado do restante da oração, do restante do período, através do uso de uma vírgula. Durante o carnaval na Bahia, não choveu. A regra aí é bem clara. Usa-se vírgula para separar adjuntos adverbiais ou locuções adverbiais deslocadas. Então, na Bahia é uma expressão que indica lugar. Nós também temos, durante o carnaval, que só essa expressão aí já é um adjunto adverbial que indica tempo, né, durante o carnaval. Então, quando você tiver adjuntos adverbiais em início de períodos ou adjuntos adverbiais deslocados, você vai usar a vírgula para separá-lo do restante da oração. Mariana sorria satisfeita. Satisfeita, Mariana sorria. Aí o que está acontecendo é que nós temos o predicativo do sujeito que está deslocado. Ao invés de vir no final da oração, depois do verbo, Mariana sorria satisfeita, nós colocamos aí, no primeiro caso, no início da oração e no segundo caso, no meio da oração. Tanto estando no meio quanto estando no início, esse predicativo do sujeito está deslocado, está fora do lugar dele. Por causa disso, ele precisa estar separado do restante da oração através do uso da vírgula. Tá aí a regra. Predicativos do sujeito deslocados também são separados por vírgula. Brasília, 10 de fevereiro de 1999. Rua Ouro, 229. A regra aí é muito, muito clara. Usa-se vírgula entre nomes de lugar e data ou entre nomes de lugar, né, e número do endereço. Então, a gente usou aí no primeiro exemplo a vírgula para separar o local, que é Brasília, da data, e no segundo exemplo usamos a vírgula para separar o endereço, né, o nome do lugar, do número do endereço. O diretor titubeou, isto é, não concordou de pronto com a decisão. A regra aí também é bem fácil. Usa-se a vírgula para separar palavras ou expressões explicativas. Então, todas as vezes que você tiver palavras ou expressões explicativas, você vai usar as vírgulas para separá-las. Nós preferimos café e eles chá. Gente, olha o que é que acontece nesse exemplo, nessa oração. Nós preferimos café e eles preferem chá. Aí deveria ter a palavra preferem, mas ela foi omitida, ela foi retirada. Quando isso acontece, a gente vai dizer que o que está ocorrendo é que a gente chama de elipse ou zeugma. Zeugma, na verdade, é um tipo de elipse. A elipse é quando você omite na oração um termo que é facilmente identificado. Zeugma é quando você emite um termo da oração que já foi utilizado. Nesse caso, quando a gente omite um termo da oração, não importa se é elipse, não importa se é zeugma. Quando acontece essa omissão de termos, como é que eu vou gravar a aula assim? Ou que já foram utilizados anteriormente no período, ou que não foram utilizados, mas a gente sabe que ele deveria estar ali, não importa, a gente vai utilizar a vírgula. Então, nós preferimos café e eles chá. Isso é zeugma. A gente deveria ter usado aí preferem, né? Mais uma variação do verbo preferir. Para evitar repetições,
para não ficar cansativo, para não empobrecer aí a nossa escrita, porque quando a gente abusa das repetições, a gente empobrece a escrita, fica cansativo. A gente usa desses recursos para que o texto tenha mais ritmo. Ele era um homem valente, mas tinha horror a baratas. Usa-se a vírgula para separar orações coordenadas assindéticas e sindéticas, com exceção das aditivas, que só serão intercaladas por vírgula quando tiverem sujeitos diferentes. Olha só, prestem bastante atenção a isso. Nessa parte aqui de cima, nós temos orações que são coordenadas sindéticas. Eu sei disso porque eu tenho orações que são independentes. Aqui no canal a gente já tem um vídeo que fala sobre orações coordenadas. Pois bem, essas orações aqui, elas são coordenadas porque elas são independentes. Uma não precisa da outra. Nós podemos separá-las, que elas não vão perder o seu sentido. Pois bem, elas são coordenadas e são sindéticas porque eu tenho uma conjunção fazendo a ligação entre essas duas orações. A conjunção aqui é mas, M-A-S, e mas é uma conjunção adversativa. Então, quando você tiver orações coordenadas sindéticas, você vai separá-las com vírgula, sim, não importa se elas são assindéticas. Se elas forem assindéticas, aí é que você tem que usar a vírgula mesmo, porque se não tem conjunção fazendo a ligação entre elas, então elas terão que ser separadas por vírgula. No caso das sindéticas, que são aquelas que são ligadas pela vírgula, você vai separar todas com vírgula. Só que tem um detalhe. Existe uma exceção, que são as aditivas. As aditivas, elas só serão intercaladas por vírgula quando elas tiverem sujeitos diferentes. Por exemplo, desfiz as malas, o sujeito sou eu. Eu desfiz as malas. Mesmo o sujeito estando oculto, mas ele existe e eu sei quem ele é por causa do verbo, tá aqui empregado na primeira pessoa do singular. Aqui nós temos a segunda oração. Ela está sendo ligada a essa outra através da conjunção aditiva e. Só que veja bem, se essas duas orações tivessem o mesmo sujeito, sujeitos iguais, não seria necessário usar a vírgula. Mas, como elas têm sujeitos diferentes, porque aqui o sujeito oculto sou eu, aqui o sujeito oculto é o nós saímos juntos. Se os sujeitos são diferentes, então não importa se elas estão sendo ligadas por uma conjunção aditiva. Elas vão precisar ser separadas pela vírgula. Temos aí mais um exemplo. Viajou no fim de semana, foi visitar os pais. Veja que aqui nós temos orações coordenadas que são assindéticas. Elas não têm conjunção fazendo a ligação entre elas, então elas vão precisar da vírgula sim. Suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos. A regra é clara, ela diz que usamos vírgula para separar orações subordinadas. Não tem jeito. Adjetivas explicativas. Aqui no canal nós também já temos um vídeo falando sobre orações adjetivas, tanto explicativas quanto restritivas. Quem tiver mais dúvidas e quiser se aprofundar, é só assistir o vídeo explicativo sobre as orações subordinadas adjetivas. Essa oração subordinada adjetiva que está aqui, ela é explicativa. Como nós sabemos disso? Porque ela vem para explicar, para dar uma informação a mais sobre o termo opiniões. Ela é introduzida pelo pronome relativo que.
Então, nós vamos separá-la com vírgula. Se essa oração aqui, ela fosse adjetiva restritiva, nós não poderíamos usar vírgula para separar. Mas como essa oração é uma oração explicativa, nós temos que obrigatoriamente separá-la por vírgula. Usa-se vírgula para separar orações adverbiais, sobretudo quando antepostas à oração principal, sobretudo quando elas vêm antes da oração principal. Então, se você tem uma oração subordinada adverbial, você precisa fazer a separação dela com a vírgula, principalmente se ela vem antes da oração principal. O que me faz lembrar, e é bom que nós tenhamos bem em mente, tanto os adjuntos adverbiais quanto as orações subordinadas adverbiais, elas serão separadas por vírgula, sobretudo quando elas vêm antes da oração principal. As ofensas, disse ela, foram graves. A regra aí é clara, usa-se vírgula para separar orações que estão intercaladas. O que são orações intercaladas? Veja, a oração principal aqui é: as ofensas foram graves. Só que no meio dessa oração, as ofensas foram graves, eu coloquei uma outra oração, disse ela. Então, essa disse ela está no meio da oração principal, as ofensas foram graves. Portanto, isso aqui é o que a gente chama de orações intercaladas, onde uma está no meio da outra. Então, quando isso acontece, a gente precisa fazer uso da vírgula para separá-las. Agora, gente, nunca se emprega vírgula, primeiro para separar os termos essenciais da oração. Entre o sujeito e o predicado, jamais você vai colocar uma vírgula. Você não pode separar o sujeito do predicado com vírgula. Você entendeu, velho? Ó, a subida até o mirante deixou a criança cansada. O sujeito aqui é a subida até o mirante. Você jamais pode colocar uma vírgula aqui, por isso que tem esse símbolo, que é para você saber que não pode separar o sujeito do predicado com vírgula. Também eu não posso separar o verbo dos complementos. Aqui no canal a gente também tem um vídeo que fala sobre complementos verbais. Os complementos verbais são os objetos direto e indireto. Você não pode separar o verbo dos seus complementos usando vírgula. Os cientistas preocupam-se com o efeito estufa. Jamais você poderia colocar uma vírgula aqui onde tem esse sinal. Por quê? Porque senão você estaria separando o verbo do seu complemento, e isso está errado. Núcleo nominal e seus adjuntos ou complementos. A visão do mar deixa-o absorto. Veja bem, aqui eu tenho a visão do mar. Do mar é um adjunto adnominal. Está acompanhando, né, o substantivo visão. Então, eu jamais vou poder colocar uma vírgula para separar, né? No caso, o núcleo nominal aqui, que é a palavra visão, o substantivo visão, do seu adjunto, que é essa locução adjetiva que atribui uma qualidade à visão. O fiscal foi gentil com o turista. Veja, eu tenho novamente aqui gentil, que é um adjetivo, e aqui eu tenho o complemento nominal, a expressão que vem complementar o sentido desse predicativo aqui, desse adjetivo gentil, que é o predicativo do sujeito. Eu não posso, de jeito nenhum, fazer essa separação desses termos com vírgula. Nem aqui em cima, o adjunto adnominal do seu núcleo, nem do complemento nominal do seu núcleo. Depois de uma conjunção adversativa, eu jamais vou poder colocar uma vírgula. A vírgula vem sempre antes. Às vezes as pessoas querem escrever e colocar a vírgula depois da conjunção adversativa. Aqui a conjunção adversativa é mas. Só lembrando que algumas conjunções adversativas, mas, contudo,
todavia, no entanto, entretanto. Você não pode colocar vírgula depois das conjunções adversativas. Você tem que colocar antes. Entre a oração principal e a oração substantiva. Aqui no canal a gente também tem uma aula só sobre orações subordinadas substantivas. Então, para separar a oração principal da oração substantiva, nada de vírgula, gente. Não se pode usar vírgula para fazer a separação entre a oração principal e a oração subordinada substantiva. Olha aqui, ó. A família decidiu que mudaria para o sul. A família decidiu é a oração principal. Que mudaria para o sul é a oração subordinada. Como é que eu sei disso? A oração subordinada sempre começa com a conjunção. E aqui está a conjunção, que é a palavra que. Essa oração subordinada substantiva é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque ela complementa o sentido de um verbo transitivo direto, que é decidiu. Será? Sem falar que, se eu olhar para a oração principal, vamos lembrar um pouquinho da aula de oração subordinada substantiva. Dentro dessa oração principal, a gente tem sujeito. Além de termos sujeito, a gente tem um verbo transitivo direto. Então, essa oração aqui só pode ser uma coisa: objetiva direta. E aí, gente, aqui eu só estou falando a classificação da oração apenas para dizer que, por ela ser uma oração subordinada substantiva, você jamais vai poder usar uma vírgula aqui para separar a oração principal dessa oração subordinada substantiva. Não se separa com vírgula a oração adjetiva restritiva. A gente já viu isso, né? Olha aqui, ó. Eis os atletas que representarão a nossa cidade. Que representarão a nossa cidade é uma oração adjetiva, porque ela vem especificar quem são esses atletas. Agora, ela é restritiva por quê? Porque ela está restringindo. Não são todos os atletas que vão representar a nossa cidade. Só são esses que estão sendo mostrados. Então, aqui nós temos um período em que a oração adjetiva é considerada, é classificada como restritiva. E na oração adjetiva restritiva, nós não colocamos vírgula. Bem, essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem comentários. E na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço do meu blog, porque caso vocês tenham se interessado pelo assunto e queiram exercícios com gabaritos, basta acessá-lo. Até a próxima!